Eu não sei se você observou, mas de alguns anos para cá, o secularismo começou a fazer parte da igreja. Palavras, costumes, conceitos, filosofias. E agora, dos últimos anos para cá, as músicas seculares estão fazendo parte da igreja. E algumas pessoas já acham isso normal e começam a cantar no púlpito da igreja. Antes as pessoas escutavam só em casa. Agora já está fazendo parte do púlpito. Os cantores que se dizem cantores gospel, alguns que vieram do mundo secular e agora fazem parte da igreja, cantam com naturalidade, como se isso não tivesse problema nenhum. E de fato há algum problema nisso? Esse vai ser o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu gostaria de pedir que você fique conosco até o final. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Se tratando de música secular na igreja, não podemos negar que isso está se tornando moda em alguns lugares. Existem igrejas que já aceitam isso como algo natural. E a pergunta é: será que isso é errado? É pecado? Em primeiro lugar, eu preciso compreender que existem algumas coisas que não são pecado, mas que fazem parte do que é errado. Existem coisas que são pecados e que também são erradas. Por isso, quando se trata de certo e errado, convém e não convém, aí entra essas questões. Por exemplo, se você for a um local que as pessoas gostam de ópera, e ali alguém chega e tira a ópera e coloca um pagode, todo mundo vai se assustar. Acontecerá duas coisas ali: ou as pessoas vão se retirar do lugar, ou elas vão pedir para mudar de música. Outro exemplo, você vai num local onde as pessoas estão ouvindo uma música de rock. E ali você tira aquela música e coloca um sertanejo. As pessoas vão sair do local, elas vão pedir para você trocar de música, ou então alguns vão gritar com você, não é? Para que você saia dali, para que você pare de fazer aquilo, porque aquela não é a música apropriada para aquele local. As pessoas que estão ali gostam de ouvir o rock, então não tem por que colocar um sertanejo, não vai de fato ser apropriado para o local. O que eu quero dizer com isso? A igreja não é um ambiente para músicas seculares. Igreja é um ambiente para louvor e adoração. Portanto, eu não quero nem tocar na questão aqui do pecado. Eu quero falar do que não convém e do que é errado. Como eu falei anteriormente, tem coisas que não são pecados, mas que são erradas. Um exemplo, quando você vai comer, você não costuma comer com os pés em cima da mesa. Não tem texto na Bíblia dizendo que isso é pecado. Mas não é correto fazer isso. Isso é errado. E você não vai fazer porque é pecado. Você não vai fazer porque é errado. E quando nós falamos de música secular dentro da igreja, aquele ambiente não é ambiente para aquele tipo de música. Só que existem pessoas que vieram do mundo para a igreja. E existem outros que estavam na igreja, mas que nunca tiveram preocupação com a palavra. Nunca tiveram preocupação com respeitar ambiente de culto. Nunca tiveram preocupação com quem vai receber aquele culto. Por isso que há esse comportamento na igreja, que é um comportamento desrespeitoso para o ambiente, para quem vai ao culto, para quem está recebendo o culto, que é Deus. Se um indivíduo sai do mundo, do secular,
e ele vai para a igreja e ele não passa por um processo de treinamento, de discipulado, de orientação a respeito do que é certo ou errado no corpo de Cristo, do que deve e do que não deve, do que convém e do que não convém. Se ele não é doutrinado, discipulado, passa por todo esse processo para aprender que a vida dele tem que ser agradar a Deus e que aquele ambiente é um ambiente de adoração e louvor, o que ele vai fazer? Ele vai criar os seus próprios conceitos, as suas próprias ideias, a sua própria filosofia, e ele vai tentar implementar isso na igreja. É por esse motivo que nós vemos muitos artistas dando opinião, artistas gospel, opiniões acerca de assunto, e não falando de Bíblia, daquilo que a Bíblia diz. Eles costumam dizer o seguinte: eu acho que deve ser feito isso, eu acho que isso aqui não é errado, eu acho que isso aqui não é certo, eu acho que isso aqui é assim. Simplesmente ideias. Eles não têm amparos bíblicos, eles não têm estrutura espiritual, biblicamente falando. Eles não têm fundamentos bíblicos para poder falar a respeito de certas coisas. Não quero saber do resultado, o que vai causar, o que isso vai trazer como fruto para a vida das pessoas. E a preocupação é essa. Por quê? Pastores estão dando margem para pessoas que não têm estrutura espiritual conduzir louvor da igreja, conduzir eventos, conduzir programações, e as pessoas não têm estrutura nenhuma, elas vão colocar as ideias dela que elas tinham no mundo lá, vão trazer para a igreja. Pode observar, se você pegar certos vídeos de cantores que foram cantores seculares, as mesmas ideias que eles tinham lá, eles trazem para a igreja. E se é para eu trazer as minhas ideias do mundo para a igreja, eu não preciso da Bíblia. Para que pegar a Bíblia em púlpito? Para que ensinar as Escrituras? Agora, se é para eu viver as Escrituras, eu vou ter que deixar os meus pensamentos, o meu modo de ver as coisas. Pessoas que não estão preocupadas com o testemunho, que não estão preocupadas se vão ou não escandalizar alguém, mas que querem expor os seus desejos e atrair do povo aplausos, reconhecimento, elogios. Estão preocupados mais com isso do que com, de fato, agradar a Deus naquele culto. E esse é o problema de colocarmos qualquer pessoa para fazer o louvor da igreja ou o louvor da programação do evento. É esse motivo. E quando essas pessoas ganham reconhecimento, elas se tornam pessoas populares, o que acontece? Elas acham que pode fazer o que quiser e falar o que quiser, que não tem problema nenhum. Ou seja, a gente às vezes não tem preocupação com relação à fé das pessoas. A gente age de modo como se o mundo fosse nosso e que as leis que existem no mundo somos nós que implementamos. É por isso que o mundo está do jeito que está. E a melhor coisa a se fazer é buscar agradar a Deus em todas as coisas. Não só com a guitarra na mão, não só com o microfone na mão, não só com a bateria, não só com a música, mas agradar em todo o nosso estilo de vida. Entenda, nós não estamos falando de pessoas perfeitas. As pessoas perfeitas já estão no céu. Nós estamos falando de pessoas que estão lutando para permanecer diante de Deus. É isso. Não tem nada a ver com cobrança, lacração. Não tem nada a ver com legalismo, lacração, moralismo. Nada disso. É apenas ter consciência para quem eu estou fazendo as coisas. Paulo disse assim, escrevendo aos Coríntios, que comamos, que bebamos, que morramos, somos do Senhor. Se a sua vida pertence a Cristo, procure agradá-lo de todas as formas. Evite os maus testemunhos, evite afrontar a fé das pessoas. Busque agradar a Deus e ajudar o seu irmão. Eu espero ter lhe ajudado de alguma forma. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.